E uma pesquisa que foi feita pela Fundação Carlos Chagas, a partir de dados do Censo Escolar de 2023, mostrou que cerca de 40% dos professores no ensino médio, ou seja, mais de um terço deles atuam em mais de uma escola aqui no Brasil. Para entender os impactos do que essa pesquisa nos revela e trazer para mais perto a realidade dos professores e também dos alunos, nós vamos conversar com Gabriela Mariconi. Ela que é pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas e que coordenou esse levantamento. Gabriela, uma ótima noite. Muito obrigado por achar um tempo e vir aqui conversar com a gente. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Gabriela, quando a gente olha sobre a importância que tem o papel do professor nesse momento, a gente é muito acostumado a acompanhar esse profissional se desdobrando em mais de um colégio, em mais de um turno e sempre com a mesma reclamação. Um único salário trabalhando em uma única escola não é o suficiente para manter a vida desse profissional. O que essa pesquisa traz nesse momento é exatamente um reflexo, só que agora em dados, olhando para esses números, que o professor hoje no Brasil, se ele não atua em mais de 2 unidades de ensino, ele não se sustenta. Isso, a gente está buscando fazer esse retrato, né, trazer esse retrato do que é a docência em múltiplas escolas no Brasil, para depois explorar quais são os fatores que explicam isso acontecer no nosso contexto. Então, sem dúvida, a remuneração é um desses fatores, né? Mas a gente, nessa pesquisa, está vendo diferentes situações para diferentes professores, né? Por exemplo, no ensino médio a situação é pior, professores de algumas disciplinas específicas, como física, química, filosofia, sociologia, aquelas que têm menos aulas na semana, também a situação é pior. Então, a gente vai vendo que, combinado com o salário, tem outros fatores que a gente precisa explorar para entender melhor a situação no Brasil, como, por exemplo, essa questão das matrizes curriculares, né, de como essas disciplinas estão distribuídas, e também os processos de atribuição de aulas, que é como os professores vão escolhendo as aulas que eles vão assumir naquele ano, que também a gente acredita que afetam essa situação que a gente vê no Brasil. Quando a gente olha, Gabriela, para essa porcentagem, olhando para o ensino médio, ali é uma fatia de 36% dos profissionais, esses professores que se encontram nesse momento dividindo a sua rotina. É possível explicar porque justamente nessa fase do ensino de um estudante, nós temos esse professor fazendo esse movimento, é quando ele consegue encontrar outras janelas ou onde a remuneração ela é mais defasada. Há uma explicação para esse número? Sim, na verdade a diferença, né, para quem está nos anos iniciais e na educação infantil é que geralmente esses professores estão com uma turma só por turno, um turno inteiro. Então eles acabam ficando pelo menos na mesma escola o turno inteiro, ou às vezes conseguem ficar na mesma escola 2 turnos. Mas no ensino médio e nos anos iniciais, os professores pegam diversas turmas, né? Eles são especialistas. Então, a depender de como está essa matriz curricular, por exemplo, física, química, sociologia, às vezes tem uma aula a turma tem uma aula por semana ou 2, então os professores têm que assumir muitas turmas para conseguir completar a sua carga horária. E essas muitas turmas, de repente, não estão disponíveis numa mesma escola para ele assumir. Então, ele precisa assumir uma segunda escola, ou o que acontece também, a gente vê nesses dados, tem muitos professores de EJA que estão em mais de uma escola. Então, os professores, às vezes, além das 40 horas, eles assumem ainda aulas à noite no EJA, muitas vezes, né, na educação de jovens e adultos, e aí acaba ficando com esse número elevado de escolas. Às vezes, 2 ou 3 escolas a gente vê nessa pesquisa. Gabriela, e para quem nos acompanha nesse momento e tem a possibilidade de conseguir colocar o filho numa escola particular, é bom a gente lembrar, pelo menos que apontou a pesquisa, e eu queria ouvi-la sobre isso, que esse professor que também trabalha na unidade pública, ele é o mesmo que em algum momento vai trabalhar na escola particular. Então pode ser que uma dessas pontas ele faça exatamente esse movimento. Ou seja, a qualidade do ensino, em geral, ela pode ser comprometida. Não importa se esse aluno está na escola pública ou na particular. Esse cansaço, essa exaustão do professor pode comprometer esse estudante. Isso, a gente viu nessa pesquisa que a proporção de professores que está em mais de uma escola é maior nas redes estaduais, mas ela também acontece nas redes municipais e privadas. Então, tá bem próximo, inclusive, o percentual, em torno, se eu não me engano, 22%, 23% dos professores de escolas privadas e de escolas municipais que também estão em mais de uma escola, né? Também estão trabalhando em mais de uma escola, e essa escola podem ser 2 privadas, como pode ser uma privada e uma pública. Então, a sobrecarga, digamos assim, e essa divisão da atenção do professor com 2 equipes, né, com outros colegas, com outro grupo de estudantes, ou ter que se deslocar, ele afeta professores do setor público e do setor privado no nosso país.
Gabriela, para a gente olhar um pouco para um escopo um pouco mais amplo, é possível fazer uma comparação com a rotina de um professor brasileiro, com o que acontece em outras nações, em outros países? A gente consegue direcionar quem nos acompanha nesse momento para entender quão difícil e quão delicado é o cenário do professor brasileiro? Numa pesquisa anterior, a gente foi comparar o Brasil com o Japão, a França e os Estados Unidos. E aí a gente viu que nesses contextos, assim como em vários outros países, os professores estão em uma escola só. E eles são contratados em tempo integral para lecionar em uma escola só, e essas escolas funcionam em turno único. Isso é o mais comum nesses países. Já no Brasil, como a gente tem, a maioria das nossas escolas são em tempo parcial, e as jornadas de trabalho, muitas vezes, elas são também em tempo parcial, a gente vai tendo essas possibilidades de somar, né? Além disso, no Brasil também tem um contexto bem diferente de vários outros países, que é você ter mais de um sistema de ensino público. Então, o professor pode ser da rede estadual e municipal, ou pode ser de duas municipais ao mesmo tempo. Então, a nossa situação é bem mais complexa e abre muito mais possibilidades desse acúmulo. E aí, por questões financeiras, enfim, por uma série de questões, ele de fato acontece com uma parcela significativa dos professores. Então, a gente vê que, enquanto nesses países o professor consegue concentrar sua atuação em uma escola só, né, e naquele grupo de alunos específico, naquela comunidade, no Brasil, recorrentemente, ele precisa se dividir em mais escolas. Gabriela, quando a gente olha para esse cenário e tentando, acho que todo mundo que já foi aluno consegue entender o grau de entrega dos professores naquele momento e para cada unidade, para cada disciplina, em vários momentos da nossa rotina escolar. Quando a gente olha para esse movimento de correr de uma escola para outra, o professor tendo que se dividir em diversas turmas de 30, 40 alunos, nós estamos dentro de um cenário onde o adoecimento deles, infelizmente, é quase algo natural, porque não há ser humano que consiga suportar uma rotina como essa e ganhando. Quem é brasileiro sabe exatamente a luta para qualquer tipo de porcentagem para aumento do salário de professor. Então, nós temos, como você diz, um leque muito grande que precisa ser resolvido, que é remuneração, qualidade e, principalmente, oferecer a esse profissional melhor condição de trabalho. Isso. Nessa pesquisa específica, a gente não foi olhar as consequências desse trabalho em múltiplas escolas. Mas a gente identificou pesquisas que fizeram isso, e tem evidências para o contexto brasileiro mesmo, de maior adoecimento entre professores que trabalham em mais de uma escola, especialmente aqueles que têm jornadas de trabalho mais extensas, de mais de 50 horas, e a gente também encontra pesquisas que mostram impactos negativos para a possibilidade desses professores fazerem um trabalho coletivo, né, participarem das atividades coletivas na escola, e de darem um atendimento acadêmico para os estudantes, e tem, inclusive, pesquisas que apontam para um efeito negativo para o desempenho dos estudantes, quando tem um aumento, né, o professor passa a trabalhar de uma para duas escolas, então cai o desempenho dos estudantes desse professor. Gabriela, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui e trazer esses dados que são super importantes. Nós temos que, além de valorizar, a gente fala sempre desse discurso, mas é preciso remunerar esse profissional. Isso é muito, muito necessário para que nós possamos avançar em pontos muito importantes. Tem professores que são incríveis, apesar de todas as dificuldades encontradas na sua rotina. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco, foi um prazer te receber. Obrigada, boa noite. Até mais.